O nome dele é Pedro Henrique Ferreira Danin, uma criança que era cheia de vida, de apenas 2 anos de idade. Ele morava com a mãe Giovana, de 18 anos, e com o padrasto Jefferson, no bairro Parque São Benedito, em Santa Isabel. Segundo os relatos da família, o Pedrinho era um menino alegre que gostava de brincar, sorrir, estar com os avós, com os tios, ou seja, uma criança comum. Porém, a rotina naquela casa onde ele morava não era nada tranquila. A avó materna, Chayana Simão de Deus Reis, e o tio Mateus, o irmão da Giovana, descrevem que o casal, a Giovana, mãe do Pedrinho, e o Jefferson tinham brigas constantes, e a Giovana sofria agressões físicas por parte do namorado, e algumas dessas agressões ocorriam em frente ao menino de 2 anos. Ela já havia sido vítima de vários episódios de agressão doméstica, mas o seu irmão Mateus fala em entrevista que a família até desistiu de tentar ajudá-la, porque no fim ela sempre ficava ao lado do namorado e contra a família dela, ou seja, eles acabavam sempre se reconciliando. A Giovana trabalha em uma padaria em Santa Isabel e passava longas horas fora de casa, e o seu filho Pedrinho ficava aos cuidados do Jefferson, que segundo a família trabalhava esporadicamente. Também é citado em uma das entrevistas que ele era um cara que não gostava muito de trabalhar e só trabalhava quando estava afim, fazendo alguns bicos. E esse cenário de ausência da Giovana e a convivência constante do Pedrinho com o padrasto levantaram preocupações entre os familiares logo de início, especialmente após sinais de que o menino não estava sendo bem cuidado começaram a aparecer. Ele frequentemente chegava na casa dos parentes machucado e também com hematomas, mas a família fala que nunca denunciou porque eles não tinham provas. Porém, eu acho muito importante alertar aqui que os próprios hematomas são provas de que algo errado acontecia com essa criança. São provas de possíveis agressões. Então, com isso, uma denúncia poderia sim ser feita. Se uma criança aparece machucada toda vez que ela fica perto de um determinado adulto, existe um padrão muito bem desenhado que pode e também deve ser denunciado, porque se você ver que isso está acontecendo com uma criança, você ter essa desconfiança de que tem algo de errado acontecendo com ela e você não denunciar, você está sendo negligente. Bom, mas era isso que acontecia nessa família. Agora, para entender o que levou à tragédia, nós precisamos voltar ao dia 18 de julho, 4 dias antes da morte do Pedrinho. Segundo a Chayana, a avó materna da criança, o Jefferson demonstrou um comportamento agressivo e ciumento naquele dia, como já era de padrão dele. Acontece que naquele dia em específico, o avô paterno da criança foi até a casa deles buscar o Pedrinho para passar o final de semana com o pai, que mora em São José dos Campos. Só que o Jefferson não aceitava que a Giovana tivesse contato com o pai da criança, mesmo que fosse um contato apenas para falar do filho. Bom, naquele dia, Giovana entregou a criança, ela desceu as escadas para deixar a criança com o avô paterno e subiu sorrindo. E o Jefferson, que é citado como marido dela, achou que o pai da criança também estava no carro e que ela estaria sorrindo feliz de ter se encontrado com ele. Então o Jefferson bateu nela naquele dia, ele a enforcou. E se a vizinha não tivesse chegado a tempo para ajudar a Giovana, o Jefferson poderia ter matado ela. Depois disso, no dia seguinte, a Giovana pediu ajuda ao seu irmão porque ela estava com medo do seu namorado. A Chayana, a mãe dela, foi até a padaria onde a filha trabalhava em Santa Isabel para buscá-la e levá-la para a casa da família para tirá-la daquele ambiente agressivo. Porém, no dia 20 de julho, a Giovana retornou para a casa onde ela morava com o Jefferson e o perdoou pela agressão. E esse era o padrão que se repetia com muita frequência. Eram brigas, agressões e depois a Giovana perdoava esse homem e voltava para casa. Ela era agredida com murros, com tapas, ela era enforcada, era ameaçada, mas ainda assim ela sempre voltava com o namorado. E nunca nenhuma denúncia era feita. E então, no dia 21 de julho, o avô paterno devolveu o Pedrinho à sua mãe conforme o combinado, após passar o final de semana com o pai. E menos de 24 horas depois, o menino seria encontrado inconsciente, em uma tragédia aqui que marcaria para sempre a vida dessa família. No dia 22 de julho, quando já estava anoitecendo, foi quando a tragédia aconteceu. Segundo o relato do Jefferson, o Pedrinho foi encontrado inconsciente no banheiro da casa.
onde ele morava. Segundo Jefferson, ele estava dando banho no menino quando decidiu sair para pegar uma toalha. E ao retornar, ele encontrou o Pedrinho desacordado, caído no chão do banheiro. Ele fala que naquele momento ele ficou desesperado e buscou ajuda imediatamente. E o motorista que passava pelo local levou os dois até a Santa Casa de Misericórdia de Santa Isabel. E pelos relatos que eu tive acesso, quem estaria na casa era o Pedrinho com o Jefferson. Então o padrasto estaria mais uma vez cuidando ali da criança. Apesar dos esforços da equipe médica, depois que o Pedrinho deu entrada à unidade de saúde, ele não resistiu. Ele faleceu. A certidão de óbito dele registra a causa da morte como a esclarecer ainda. E tudo isso gerou suspeitas sobre o que realmente aconteceu naquela noite. De acordo com a avó da criança, no dia 22, à noite, a filha ligou para ela contando que o Pedrinho tinha morrido depois de bater a cabeça e ter uma parada cardíaca. Tudo isso teria acontecido enquanto ele tomava banho sob os cuidados do padrasto. Mas o que torna esse caso ainda mais intrigante e também revoltante são as versões contraditórias apresentadas pelo Jefferson no hospital. Acontece que para a recepcionista do hospital, ele disse que o Pedrinho havia caído de uma escada. Já para os médicos, ele afirmou que o menino caiu durante o banho e foi encontrado desfalecido no banheiro. Então, são duas versões completamente diferentes e que não se conversam em momento nenhum. E essa discrepância foi o primeiro sinal de alerta para a equipe médica e, posteriormente, para a polícia. Bom, os enfermeiros que atenderam o Pedrinho relataram outro detalhe importante. Quando o menino chegou ao hospital, ele não tinha qualquer sinal de estar molhado ou úmido, o que contradiz a história de que ele estaria tomando banho no momento do suposto acidente. Além disso, não tinha hematomas visíveis na cabeça dele, mas sim sinais de asfixia, segundo os profissionais. E esses relatos foram fundamentais para que a Polícia Civil registrasse o caso como morte suspeita e iniciasse assim uma investigação. Então chegou uma criança morta no hospital, que estava sob os cuidados de um padrasto violento, e a versão que ele estava dando dos fatos não batia em nada com os hematomas encontrados naquela criança. A família da Giovanna fala também que a casa onde tudo aconteceu estava completamente seca. O banheiro não tinha qualquer sinal de que alguém havia tomado banho ali. E além disso, a casa tem câmeras, mas o Jefferson alegou que a câmera estava desligada quando tudo aconteceu. Bom, logo a Polícia Civil de Santa Isabel abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte dessa criança e até o momento 20 pessoas foram ouvidas, incluindo familiares, vizinhos, profissionais da Santa Casa e até uma funcionária da creche onde Pedrinho estudava. A delegada destaca a importância do depoimento principalmente da equipe médica, porque os profissionais do hospital foram muito claros. O menino não estava molhado. E havia sinais de asfixia naquela criança, não de traumatismo craniano, como o Jefferson estava alegando que a criança teria escorregado no banheiro e batido a cabeça. E com isso ficou muito claro que esse homem estava mentindo e a grande questão é por que você está mentindo sobre a morte de uma criança. Outro elemento que chamou bastante atenção da polícia foi o estado da casa onde o Pedrinho morreu. O Matheus, o tio do Pedrinho, foi quem visitou o local 4 horas após o ocorrido. Ele foi até lá para pegar umas roupas da Giovanna. E ele observou que o banheiro estava completamente seco, com 3 toalhas secas disponíveis ali no banheiro. Então não havia qualquer sinal de que alguém tivesse tomado banho ali recentemente. Ou seja, a versão do Jefferson apresentava muitas lacunas. E como estamos falando de um homem que já tem um histórico de agressões e ele estava sozinho com esse menino, todas as suspeitas recaíram sobre ele imediatamente. Durante uma busca autorizada pela Giovanna na casa, a polícia apreendeu um colchão que estava com manchas de sangue. Aliás, que ao que tudo indica, são de sangue. O objeto foi encaminhado para a perícia, os resultados serão cruciais para determinar se o Pedrinho sofreu algum tipo de violência antes da sua morte, e lá pode ter sido o local que ele teve a vida tirada. E além do colchão, outros itens também foram coletados e estão todos em análises, que conforme eu falei para vocês, esse é um caso que está em investigação. A Chayana também afirma que toda vez que o padrasto ia à casa dela, quando a filha e o neto ainda moravam com ela, o menino sentia medo do padrasto. Em alguns momentos ela fala que a criança até gostava do namorado da mãe, mas segundo a avó, ao longo do tempo ele não queria mais estar perto do Jefferson. E também a funcionária da creche já havia avisado que toda vez que o padrasto ia buscar a criança no local, ele não queria ir. Ou seja, esse menino já estava dando todos os sinais de que ele sofria nas mãos daquele homem. A família do Pedrinho, especialmente a Chayana e o Matheus,
não tem qualquer dúvida. Eles acreditam que o Jefferson está sim envolvido na morte do menino. A Chayana relata que o Pedrinho frequentemente chegava à casa da família com hematomas. Ele apresentava galos na cabeça, marcas roxas no rosto e também no corpo. E ela diz que não foi nenhuma nem duas vezes, foram 5 ou 6 vezes ou até mais. E quando perguntavam ao menino o que havia acontecido, ele respondia: "O Jé me bateu", se referindo ao Jefferson. Agora, eu não consigo entender o que essa família estava esperando para fazer uma denúncia. Eles esperaram até o pior acontecer, para então tomar alguma medida, mas agora já é tarde demais. A única pessoa verdadeiramente indefesa dessa história, um menino de apenas 2 anos, hoje está morto. E foi só assim para que essa família fosse buscar por justiça. Até aí já tinham crimes ocorrendo, todos desconfiavam. Esse menino já estava sendo vítima de agressões dentro de casa e ninguém denunciava. A Giovanna também era vítima de agressões do seu marido, do seu namorado, enfim, não sabemos exatamente qual que é o status desse relacionamento, mas moravam juntos. E hoje, a Lei Maria da Penha não depende que a vítima faça a denúncia. Se você souber que uma pessoa está sofrendo agressão, está sendo vítima de agressão doméstica, você pode fazer a denúncia que o Ministério Público tem o dever de investigar. Então essa família poderia ter feito a denúncia contra os hematomas encontrados nessa criança e também sobre as agressões físicas que a Giovanna sofria por parte desse criminoso. Mas, infelizmente, nada foi feito. O Matheus também corrobora o relato da sua mãe. Ele lembra que o Pedrinho era sempre um menino brincalhão e alegre, uma criança comum. E ele passou a ficar mais retraído, muito receoso, e tudo teria acontecido nos últimos meses. Ele fala que o menino não era mais o mesmo Pedrinho que eles conheciam. Ele estava mais triste, com muito medo, ou seja, ele já estava apresentando sinais de que tinha algo errado acontecendo. Agora não dá nem para imaginar os dias de terror que essa criança viveu dentro da sua própria casa, com um agressor, com um criminoso e com uma mãe que também não o protegia. Bom, além das suspeitas de violência, a família também aponta negligência.